Olá, amigos. Um dos temas que mais tem trazido discussão na Lei Geral de Proteção de Dados é a figura do encarregado, tido na nossa legislação com esse nome mais modesto, né? Enquanto na União Europeia o nome para esta mesma função é de DPO, né? O Data Protection Officer. É importante lembrar, e eu repito aqui, e não só aqui, mas em várias situações, que essa é uma função, não uma profissão propriamente dita. E como função que é claro que há necessidade de você, para conquistar esta função, seja internamente ou como um terceirizado, contratado, DPO as a Service, você precisa demonstrar este conhecimento. E o que se faz, obviamente, é buscar as certificações. Então, nós temos certificações de grandes instituições específicas para o DPO. Temos, por exemplo, como na IAPP, que nós temos a certificação em conhecimento da lei em si, que é o CIPP, por exemplo, para a União Europeia, que é o mais adequado para a LGPD, porquanto inspirada na norma dos países membros, é o CIPP/E. E ainda o CIPM, que é o de Privacy Management, né? Essa certificação em Privacy Management, ela é muito mais a questão da implementação e gerenciamento dos projetos. São certificações que você obtém passando numa prova. Agora, o que é importante no dia a dia, né? Porque por mais que a gente fale em certificações, as pessoas têm que entender que essa função do encarregado ela é uma função que precisa obter este conhecimento jurídico. É claro, precisa ter noções de tecnologia, ainda que, como DPO as a Service, você possa ter braços de tecnologia para te auxiliar no caso, por exemplo, de um incidente com violação de dados em que você necessite de perícia. Porém, é fundamental, tanto no exercício dessa função, quanto durante a implementação ou gerenciamento dos projetos, que você entenda de empresa. E mais do que entender de empresa, você entender de direito. Você entender também das peculiaridades da nossa legislação, da nossa cultura, para a gente não simplesmente colocar todos os ensinamentos que é buscado de autoridades regulatórias da União Europeia e de outros países, colocar aqui no Brasil como se fossem funcionar sem qualquer tipo de adequação, né? Nós temos que entender que nós temos ainda um vácuo, né, da Autoridade de Proteção de Dados que poderá trazer mais luz a esses requisitos. Mas o que eu queria mesmo trazer aqui para vocês é que preocupem sim em conhecer juridicamente a lei. Então, quem é da área de tecnologia, foque na área jurídica. Quem é da área jurídica, entenda a tecnologia, tá? Não precisa ser um expert, um perito. Mas ambos precisam entender de processos de negócio. É fundamental saber lidar com uma cultura organizacional, porque você vai estar o tempo todo lidando com pessoas que não estão voltadas exclusivamente para o projeto de privacidade, elas vão estar ali dedicando o seu tempo. Então pode ser que você vai ter entraves no momento, especialmente no momento da implementação, e é importante que você tenha essa maleabilidade, esse conhecimento, esse jogo de cintura e ser muito resiliente para que o projeto saia adequado e que depois você consiga implementá-lo. Então é fundamental colocar a mão na massa, ir para a prática, realmente exercitar esse lado empresarial para que possa colocar as práticas. E por favor, não peguem modelos estrangeiros e simplesmente implementem como se fossem fórmulas mágicas. Não há fórmula mágica para política de privacidade, para contratos, para nenhuma situação dentro do departamento. Eu fico vendo às vezes em grupos falando assim: me mande um framework, me mande um modelo para implementação de LGPD. Aí um indica um software, um indica outro. Não é simples assim. Embora também não é algo também de outro mundo. O que você tem que entender é que para cada realidade de negócio você tem uma realidade de processos a serem implementados. Então, quando você tem a maturidade para entender os processos que são colocados dentro da organização, os interesses da organização em jogo e o conhecimento da lei, você consegue fazer com que esses processos não sejam travados
dentro da implementação. E essa é uma função fundamental, na verdade, é uma característica fundamental para o DPO, o encarregado. Tá bom? Se quiser saber mais sobre questões de implementação na prática, colocar a mão na massa mesmo, é o famoso hands-on, fique ligado nos nossos cursos. Nós vamos ter agora em outubro na Imersão Direito Digital, um curso de marketing civil da internet e também sobre implementação e gerenciamento. Então, se você já é de uma empresa que já está num processo de implementação e vai ser o DPO, olhe com carinho este curso, que esse curso nós vamos sentar e discutir muitas situações práticas para que você tenha de fato um início de uma bagagem que pode ser útil para você se certificar, como também pode ser útil, vai ser útil para você gerir estes projetos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo.